Está chegando o Dia dos Pais e eu tenho o presente mais transformador. É um kit com 3 livros que trata do homem como marido, como pai e como apóstolo. Quando eu li esse livro aqui, eu olhei no espelho e disse: obrigado, Deus, por ser homem, porque ele me ensinou o meu dever e a grandiosidade da masculinidade. Este livro aqui ele vai falar sobre a crise da paternidade e o que acontece com filhos com pai ausentes. Esse livro nos chama a uma responsabilidade enorme do nosso dever. E esse outro, tratando de paternidade e masculinidade, fala sobre educação dos filhos e o papel do homem, mas também contém muita coisa das mulheres. Eu selecionei os melhores autores, que é o Santo Afonso, Santo Antônio Maria Claret, Santo Tomás de Aquino, Padre Michael Miller e Padre Manuel Bernardes. Esse kit aqui ele está com 40% de desconto. Para você adquirir, você pode tocar aqui embaixo na descrição, no canal no YouTube. E se você estiver vendo no Instagram, você vai para o site da Editora Imaculada. Esta oferta aqui está muito especial e bom vídeo para você. Graças a Deus o programa Educar para o Céu hoje está demais, porque nós vamos trabalhar uma virtude chamada virtude da justiça. E se eu não me engano, a questão de quando que fala que aquela pessoa é um analfabeto funcional, aí o Vinícius pode me corrigir, o Rafa, a pessoa fala uma coisa e ela nem mesmo sabe o que significa. Ela está numa discussão e fala assim, precisamos de mais justiça. Aí você chega para a pessoa e fala assim, me dá um conceito de justiça, me explica o que é justiça. Aí a pessoa vai falar, é isso que é um analfabeto funcional, Vinícius? Eu não saberia exatamente o conceito da coisa. Ele fala, ele usa no discurso, mas dentro do campo da inteligência dele, ele não tem noção do que é aquilo. Sim, só repete. Só repete. Eu acho que a palavra justiça, dentre as das virtudes, quando a gente fala sobre prudência, temperança e fortaleza, eu acredito que a palavra justiça ela é mais usual no vocabulário comum das pessoas. Você também acha que sim, Vinícius? Também acho, mas muito mal usada também. Muito mal usada, porque até os próprios comunistas, quando tratam do campo político, precisamos fazer justiça. Como que vai fazer justiça alguém que está condenando os outros ao inferno, levando as pessoas por um caminho de trevas? Sim. Isso não é justiça de maneira nenhuma. Então, hoje, nós vamos aprender sobre essa virtude e eu acredito que essa aula vai te trazer muita felicidade, muito conhecimento, muita sabedoria e você vai ver a vida por uma outra lente aqui agora. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Rafa, que está ali operando a câmera. Obrigado, Rafa, pela sua presença aqui conosco, pela sua ajuda. Todo mundo já cansado, porque agora já é o quê? Estamos gravando aqui 10h15, terceira aula hoje, né, Vinícius? Hoje nós estamos engatados aqui, né, Vinícius? Isso aí, vai. Eu quero agradecer pela presença do Marcos Vinícius aqui, professor, mais uma vez para trazer essa explanação maravilhosa para nós aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a esse programa, Educar para o Céu. Graças a Deus, estamos cada vez avançando mais, para águas mais profundas. Já tem muito conteúdo já que foi dado. Eu gostaria até de convidá-los a acessar nas aulas anteriores, se você está chegando aqui por essa. Tem muita coisa boa que já foi dita. Com a graça de Deus, o auxílio de Nossa Senhora, a gente vai continuar por um bom tempo até o fim. O Rafa até tinha falado da questão da playlist. Eu já pedi aqui pro Eduardo, que trabalha junto com a gente, mandei um áudio para ele, pedi para ele fazer uma playlist. E aí fica mais fácil você revisitar todo esse conteúdo, Inclusive sobre as virtudes, porque uma está entrelaçada com a outra. Se tu não cumpre nenhuma, tu não consegue cumprir as outras, Então é muito importante que você estude sobre essas questões, tá bom? Eu gostaria muito de saber da onde que você está nos assistindo. Da onde que você está nos assistindo, se você está dentro do Brasil, fora do Brasil, de que estado que você é, porque é importante para nós saber aonde que o Espírito Santo está levando este conteúdo. Lembrando mais uma vez que eu sempre peço para vocês, porque eu acredito na sua generosidade. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você é uma extensão desse apostolado. Esse conhecimento que poderia ficar só para você, ele é ampliado com pouco tempo do seu trabalho. Então faça isso para glorificar a Deus e para que as pessoas aprendam melhor o caminho das virtudes. E agora eu venho para a parte do nosso patrocinador mais querido do mundo, o Dr. Alexandre Silveira, que eu conheço ele desde o início da minha conversão. Nossa, eu lembro dos momentos nossos em eventos, partilhas familiares. O dia que eu fui dormir na casa dele lá em São Paulo, na Serra, com o menino que fazia parte da comunidade do Kiko, muito bem atendidos por ele, pela sua esposa, e agora vendo as suas fotos lá no PHN, seus filhos
lindos, grandes já. Muito obrigado mesmo, doutor Alexandre, por esse patrocínio que nos ajuda muito aqui agora, da ARS Advogados, né, que tem feito um trabalho maravilhoso nesse campo. E mais uma vez, quero dizer que vocês são uma empresa com 39 anos de experiência nesse mercado de trabalho. Vocês atuam de maneira consultiva, contenciosa e guiados sobre princípios éticos e honestidade. Vinícius, a virtude da ética, ela está mais próxima de qual dessas que a gente está trabalhando aqui, querido? A ética é a justiça, né? A justiça. É isso aí, filho. Nesse caso, sim. Que legal, então é o que a gente vai abordar um pouco hoje, né? E a atuação deles, dessa empresa, concentra-se nas áreas tributárias, trabalhistas, civil, empresarial, societário, contratual, compliance e proteção de dados. Nossa missão, né? Olha a missão dessa empresa aqui, que é simplificar a vida dos nossos clientes. Eu acho que é justamente isso quando você procura uma empresa de advocacia, buscando soluções jurídicas e estratégicas focadas diretamente no negócio, objetivando a satisfação e fidelização de todos, enquanto desenvolvemos uma empresa organizada e boa para trabalhar, assegurando a perpetuação do negócio. Eu acho que a virtude da justiça é uma virtude que você está muito presente na vida dos advogados, e eu acredito muito, estou falando aqui, estou colocando o nosso canal à disposição falando, porque eu conheço o doutor Alexandre Silveira, e tenho certeza que essa empresa é uma empresa que procura ter no seu cotidiano, no seu trabalho, a virtude da justiça. Então, se vocês precisarem de uma empresa, eu vou deixar o link dele aqui para vocês, ARS Advogados, nosso patrocinador. E o que tem no seu coração, Vinícius, na sua memória, na sua inteligência, para falar conosco sobre a questão da virtude da justiça, meu irmão? A justiça é uma virtude, porém, também na espiritualidade, né, antes de falar da virtude propriamente, existe o termo justo, né? Um justo na vida espiritual é um santo. Um santo. Né? Por isso que São José é chamado de o justo. Né? Ele era justo não só no sentido em que ele estabelecia a justiça na sociedade, no lugar onde ele vivia. Ele era justo por quê? Porque toda a sua alma ela estava ajustada a Deus. Então, a justiça dentro da alma humana é aquilo que é sinônimo de santidade. Né? Então, a alma ajustada à sua finalidade, ajustada à finalidade de cada uma das potências, é a alma do justo. Né? Mas não é sobre isso que a gente vai falar, é sobre a virtude em si, sobre esse hábito, né? Esse hábito bom chamado justiça. Nós falamos nas últimas 2 aulas sobre a temperança e a fortaleza, que cada uma tinha como sede uma potência da alma. A temperança é do concupiscível, a fortaleza é do irascível. A justiça é da vontade. E outra, né? E já por isso, a justiça é uma virtude mais elevada, de maior dignidade do que a temperança e a fortaleza. Por quê? Porque a fortaleza e a temperança, elas são racionais por participação, ou seja, é a razão humana que domina os instintos animais. Mas elas se dão, fortaleza e temperança, nas potências que nós temos em comum com os animais. Então a razão vai lá, ordena, põe freio, põe regra, e aí a pessoa fica temperante e forte. Ela não foge toda hora, ela não se entrega aos vícios toda hora, ela é temperante e forte. Né? Agora a justiça, ela já está naquilo que São Tomás chamaria de apetite intelectual. Enquanto o apetite sensitivo se divide em 2, que é o concupiscível e o irascível, tem um outro apetite dentro da alma humana, que é o apetite intelectual. É o apetite pelo qual a gente não deseja, mas a gente quer. Então é diferente desejar do que querer. Seria equivocado, filosoficamente falando, a gente, por exemplo, falar que a gente quer comer churrasco. Né? Por quê? Porque o ato de querer é típico da vontade.
E ninguém pode ter vontade de comer churrasco. A pessoa pode ter desejo de comer churrasco, né? Então, o desejo é algo mais material, mais físico, sensitivo, enquanto a vontade é intelectual. Então, o que é que a vontade quer? Se o apetite sensitivo, a pessoa deseja o prazer, pela vontade, a pessoa quer o bem, né? Então, só porque o ser humano é capaz de querer o bem, é que ele tem vontade. A vontade é algo que só o ser humano tem. O animal não tem vontade. O animal não consegue exercer nenhum ato da vontade porque ele não tem vontade, ele tem desejo. Ele deseja comer, ele deseja fazer sexo quando a fêmea está no cio. Mas ele não consegue querer o bem do outro, né? E é por isso que a virtude da justiça ela tem uma dignidade maior do que as duas anteriores. Porque ela está numa potência da alma mais elevada e também porque ela se relaciona com outras pessoas, né? Então, a fortaleza e a temperança dizem respeito a si mesmo, né? Então, eu tenho temperança, quer dizer, eu consigo controlar a mim mesmo. Eu tenho fortaleza, eu consigo controlar a mim mesmo, eu não fico fugindo. Mas quando eu tenho justiça, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando do outro, né? Alter, do outro, que está além de mim, né? Por isso que, de cara, é importante que a gente coloque o conceito de justiça, né? O conceito de justiça é dar a capacidade de dar a cada um o que lhe é devido. Ou seja, por um ato da vontade, a pessoa sabe o que é o bem e ela quer que o bem seja estabelecido. E o bem é que cada um tem aquilo que é dele. Ninguém pode ser furtado daquilo que é seu, né? Então, a virtude da justiça pressupõe uma relação entre duas pessoas, pelo menos duas pessoas, e algo que é de uma e não é da outra. Então, a pessoa que é justa, ela dá para o outro aquilo que é dele. Se é dele, não é nosso. Você queria comentar alguma coisa para entender isso, né? Não, eu tava vendo aqui porque o Beato Palau ele fala a mesma coisa, mas assim, como é catecismo, né? O que é justiça? É um hábito segundo o qual uma pessoa, por própria vontade, tem o firme propósito de respeitar e assegurar a cada um que não é devido. Vira isso é lindo demais. Sim, sim. Mas continua aí, vai escorrer. E então eu coloquei aqui que o justo ele quer que a justiça seja feita, né? Então ele olha para aquilo que é do outro e ele fala: se é do outro, não é meu, né? Isso é justo que seja do outro. Eu quero a justiça porque a justiça é algo bom, né? Porém, se nós vivemos uma sociedade como a nossa, materialista, e notem, né? Em todas as aulas sobre virtude a gente toca nesse ponto. Do materialismo, sim. O materialismo nos torna animalizados, bestializados. Se nós somos materialistas, nós estamos preocupados só com os bens do corpo, com os bens físicos, né? Com aquilo que é sensível, sensual, carnal. E aí nós nos apegamos a estas coisas. E nós nos apegamos tanto a essas coisas que corre o risco de a gente também se apegar ao que é do outro. Então, quem é o injusto? Aquele que pratica uma injustiça. É aquele que primeiro foi materialista, depois se tornou egoísta, e depois de ter se tornado egoísta, ele passa a desejar para si aquilo que é do outro. Ele rouba aquilo que é do outro. E isso é uma tragédia, porque Deus nos fez como irmãos. Ele, ao criar o ser humano, ele criou a humanidade. A humanidade pressupõe um relacionamento, e o relacionamento pressupõe justiça. O que é do outro é do outro, não é meu, né? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a aplicação dos princípios às relações. Estava estudando, por exemplo, o tema da pornografia, né, recentemente, né? Por que é tão pesado, né, essa desgraça? Porque a intimidade é da pessoa.
né? Ela não pode nem querer que a intimidade dela seja do outro. Isso é prostituição, né? Querer que a sua intimidade seja do outro, vender a sua intimidade, né? E o que é a pornografia? É dar a intimidade, mostrar a intimidade para pessoas que não é justo que ela receba aquela intimidade, aquela foto, aquele vídeo, aquela coisa, né? Então a pornografia, ela é também uma injustiça com a intimidade, né? E isso é uma tragédia, mas nós temos uma sociedade totalmente injusta. Totalmente. Que acostumou com a injustiça, que acostumou em vender a própria dignidade, né? Em dar ao outro a própria dignidade. Então, a atriz, o ator pornô, é uma pessoa que vendeu a si mesmo a própria dignidade, e ele estabeleceu ali um ato de injustiça. É injusto até com ele, também com os outros que vão ver. A injustiça é a mola propulsora da pornografia, né? Então, é muito desgraçado esse tipo de coisa. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o quanto é graça que a justiça seja feita, né? E é por isso que nós, como pais, né, precisamos estar muito preocupados em mostrar isso para os nossos filhos. Olha, isso aqui é seu. Isso aqui não é seu. Por exemplo, o seu corpo é seu, né? É seu porque Deus deu ele a você para você cuidar dele. Então é justo, é digno que você cuide do seu corpo. É justo que você não venda seu corpo, que você não mostre seu corpo. Então por isso que a modéstia, por exemplo, que é uma virtude da temperança, ela tem uma relação com a justiça. Totalmente. É justo que eu guarde aquilo que é meu. Né? Eu não tenho que mostrar para o outro aquilo que é meu. Então, essa relação do seu e do meu é aquilo que é estabelecido pela justiça, né? Agora, eu lembro do que o Papa Bento XVI escreveu no livro, na encíclica Caritas e Amor e Verdade, Caritas e Veritatis. Veritatis, né? Ele, logo no começo, né, acho que é parágrafo 2 ou 3, ele já fala: se a justiça é dar ao outro aquilo que é dele, o amor é dar ao outro aquilo que é seu, né? Então você dá de si no amor, né? E não o corpo, né? Você dá a sua vida inteira, você se consome pelo outro, é muito mais profundo, né? A prostituta dá o seu corpo ao outro, né? Agora aquele que ama dá si mesmo, se dá, né? Se oferece ao outro, né? E é por isso que a prostituição ela é tão contrária ao evangelho, né? E ela representa exatamente o oposto daquilo que Cristo veio fazer. A prostituição é vender para o outro um dom que Deus te deu, enquanto o amor é dar a si mesmo como um dom ao outro. E isso é maravilhoso. Mas olha como é interessante essa ideia de dar ao outro, né? Na justiça isso tem que acontecer. Tem que dar ao outro aquilo que é dele. E por isso que a criação, né, ela não é um ato de justiça. Eu li isso um dia num livro chamado A Filosofia Concreta, do autor chamado Mário Ferreira dos Santos, em que ele vai falar que a criação só pode ser um ato da bondade. Por quê? Porque se fosse ato de justiça, Deus estaria dando para a gente o que a gente merece, né? Ele deu o ser a nós. Isso é o conceito de criação e filosofia. O ato da criação é dar o ser a outro, né? Então, quando Deus criou a nossa alma, criou nós mesmos, Ele deu o nosso ser a nós. Mas Ele poderia não ter dado, porque Ele não tinha obrigação nenhuma de dar o nosso ser. Ele poderia muito bem não ter nos criado, que Ele não estaria cometendo injustiça nenhuma. Mas então, Ele fez muito mais do que justiça ao criar. Ele fez um ato de bondade, de amor. Ele deu de si para nos criar. E depois, seu Filho se encarnou para nos salvar. Ele continua se dando a todo momento. Ou seja, Deus é muito mais que justo. Deus é amor, né?
Então, olha como é interessante essa relação entre amor e justiça. E amor é um ato da vontade, né? Tanto quanto a justiça. Só que a justiça é dar uma coisa que é do outro, o amor é dar de si mesmo. Mas pressupõe um querer. Eu quero dar ao outro aquilo que é dele, ou eu quero dar de mim mesmo. Por isso que é, por exemplo, no matrimônio, né, condição para a validade do matrimônio, o livre consentimento. A pessoa dá de si, consciente do que ela está fazendo, e o outro também, e por causa disso é estabelecida uma relação no matrimônio, e os noivos contraem o matrimônio, né, enquanto sacramento, porque eles dão de si. E é por isso que também é muito injusto, né, as relações conjugais que não geram vida, né, que são regidas pela contracepção. Né? A contracepção é um ato de injustiça. Né? É a gente não dar tudo de nós. Né? Dar só uma parte, aquela parte que é prazerosa e carnal. Mas a gente não dá com abertura, não dá com tudo aquilo que a gente prometeu. É um ato de injustiça. É muito mais do que um ato de impureza. É um ato também de injustiça. Né? É por isso que é injusto também os casais não terem todos os filhos que Deus manda. Né? Então, quando uma vez perguntaram para um amigo, né, sobre quantos filhos ele iria ter, né, ele disse assim que ele teria todos. Né? Ele não estabeleceu nenhum número, mas que ele não deixaria nenhum de fora. Né? Então, se Deus quer dar, eu não posso ser injusto de não aceitar, já que eu contraí o matrimônio. Então, todos, né? Seja um pode ser todos, né? Ou seja, dezenas. Mas tem que ser todos, né? Dar tudo, né? Mais alguma coisa que eu faço? Dentro de tudo isso que você está falando, Vinícius, eu gostaria de puxar para uma pergunta para você aqui agora, porque recentemente eu coloquei um vídeo do Donald Trump tomando tiro, e aí eu perguntei qual a virtude que salvou o Donald Trump. E aí disse que pediram para ele colocar um colete, ele colocou o colete e tal, e eu, meditando aquilo, foi a questão da virtude da prudência, né? E aí muitas pessoas começaram a me criticar, que eu não deveria misturar política com religião, e até pessoas muito chatas que até foram embora do meu Instagram, e eu confesso que eu não achei ruim, porque eu falei assim, nossa, como pode ser católica e não entender que eu não estava falando que o Trump era uma pessoa virtuosa? Eu falei, qual foi a virtude que o salvou? Porque eu sei que o Trump não é uma pessoa virtuosa, e essa daí não era nem a questão da postagem, né? Mas quando eu comecei a ver alguns comentários, as pessoas começaram a falar que política não tem nada a ver com fé, e até, infelizmente, eu tive discussão com o padre, né? Porque falou assim, o meu partido é Jesus. Eu falei, meu cara, a gente precisa falar de política hoje para poder falar de Jesus amanhã, porque todo regime totalitário ele entra por meio da política e sufoca a igreja. Eu falei, se você não tiver critérios de discernimento sobre aquilo que você deve fazer, você vai colocar pessoas injustas no poder e quem vai sofrer a consequência é o povo, né? Agora, veja bem, Vinícius, falando dessa questão política, essa não é uma virtude que deveria ser bem acentuada num homem que é chamado a exercer um tipo desse cargo? E não seria benéfico para nós, Vinícius, ter um político com a virtude da justiça que tem a noção de que ele deve ao outro, que ele tem que dar ao outro aquilo que lhe é devido? É uma aberração, né? Políticos injustos. Né? Político ele só poderia estar lá por ele ser justo. A condição para ser político é ser justo. Né? Então, é muito católico, né, que nós, como católicos, nos preocupemos com política nesse sentido. Que nós façamos tudo o que nós podemos para que os nossos governantes sejam justos. Então, é obrigação nossa, é nosso dever, né, como católicos, nos preocuparmos com a justiça sendo feita na política. Senão, a gente só vai se preocupar com nós mesmos, né? E assim, como assim, né? Meu partido é Jesus? Sim, por causa que meu partido é Jesus,
eu tenho que também me preocupar com a justiça, porque Jesus não quer que eu me preocupe só comigo mesmo, né? Então, aí sim que eu devo me preocupar com política, né? Não, obviamente, ficar tão preocupado a ponto de ficar ansioso e angustiado, mas sim, tem que ter sim uma preocupação, senão isso é contraditório, né? Porque teve políticos, né, Vinícius, que tem um que está em processo de beatificação, foi chamado Garcia Moreno, foi o presidente do Equador, e foi um homem, assim, devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, consagrou o país ao Sagrado Coração de Jesus e foi assassinado pela maçonaria na porta da igreja, né? Era um homem virtuosíssimo e que com certeza tinha de maneira bem acentuada essa questão da virtude da justiça e inclusive por poder corresponder ao dever dele, Deus deve ter derramado uma graça particular disso. Agora, o problema é que eu vejo que, infelizmente, né, porque não tem pessoas justas, as pessoas perdem a esperança, mas deveria rezar, e as pessoas que têm verdadeira vocação para participar da vida pública deveriam ir. Por quê? Porque o que diz isso é o documento da doutrina social da igreja. E até o Papa Francisco já falou várias vezes sobre isso, né? Mas acho que é um problema de injustiça que os católicos não estudam. Eles são injustos para com Deus e ficam muitas vezes desinformados e ficam comentando um monte de asneira nas plataformas, né? Sim. E aí você fala assim, poxa, você é uma pessoa desinformada da doutrina católica, né? Você fica, não sei o que você faz da vida, mas você não tem um mínimo de coerência para entender que a arte da política é a arte do bem comum. Sim. E precisa ter. Agora, reza para que tenha, ou você adquirir essas virtudes se você tem esse chamado, mas pode seguir o que você tem que falar ainda, que você preparou aí, porque senão eu vou ficar muito nesse tema que tá muito na minha cabeça. Fazer caridade, né? Se preocupar com um político, por causa que nós estamos fazendo bem para o outro, né? E isso é um ato da justiça também. Mas notem que a importância da temperança, a importância da fortaleza para a justiça. Uma pessoa intemperante... Vai conseguir ser justo, Vinícius? Não dá. Ela está muito preocupada com os seus prazeres. A pessoa covarde está muito preocupada com o seu prazer também, o medo, né? Então, se nós não tivermos crianças formadas na temperança e na fortaleza, não esperemos termos políticos justos, né? Então, os bons políticos serão as crianças que hoje nós estamos formando na temperança, na fortaleza e também na justiça. Ótimo isso. Mas se ela não está preocupada consigo mesma apenas, naturalmente ela vai um dia se preocupar também com o outro. E aí ela vai querer dar ao outro aquilo que é dele, né? E é por isso a importância desse conceito. Tem mais 2 pontos que eu gostaria de tratar. Manda. Que um é a questão do direito natural e o outro que ainda é a questão do termo médio, né? Vamos começar por esse. A justiça, ela também é um termo médio, assim como a temperança e a fortaleza são termos médios entre vícios opostos, né? Lembrando, temperança é o vício, é a virtude entre o vício da intemperança e o vício da insensibilidade. A fortaleza é a virtude entre o vício da audácia e o vício da covardia. E a justiça é a virtude entre a injustiça e um outro vício muito mal interpretado hoje em dia, chamado padecimento da injustiça. Então, o injusto é aquele que não dá ao outro aquilo que é dele, ele pega para ele aquilo que é do outro, né? Isso é fácil perceber. É o corrupto, é o ladrão, é o egoísta e tudo mais. Mas padecer a injustiça também é vício, né? Então, você tá lá vendo que estão fazendo a coisa errada com você. Sim. Você não se posiciona. Pode pegar. Pode vir, eu sou um algoz. Sim. E daí, por isso que a importância da fortaleza, né? E da magnanimidade. Nossa, Vinícius, trabalha bem isso daí, que isso daí é sério que você tá falando, hein? Desse padecer aí. Padecer a injustiça significa você aceitar que a injustiça seja feita e não se posicionar, né? E normalmente padece da injustiça o fraco, o pusilânime, né? Que é o contrário do magnânimo. Olha como as virtudes estão entrelaçadas, né? Se nós formarmos filhos fracos,
eles serão aqueles que aceitam até a injustiça feita com ele, né? Olha como tem a ver também com a temperança, né? Pensa, por exemplo, na questão do contraceptivo, né? Aceita padecer uma injustiça, né? A mulher que se submete a ingerir um contraceptivo. Por quê? Porque ela está se tornando um objeto. Ela está se tornando um objeto de prazer. Está baixando a sua dignidade. E com isso, ela está permitindo que uma injustiça seja feita. Mas por quê? Às vezes por causa do vício também, que ela não quer ficar sem o prazer que ela está tão apaixonada, tão desejosa, ou também quer fazer o prazer do outro, do homem e tudo mais, e se submete a isso. Mas isso é ao mesmo tempo um ato de impureza, um ato de covardia, um ato de injustiça. É por isso que é pecado. O pecado é falar que uma coisa é pecado, é falar que aquilo atenta contra a dignidade da pessoa. Então, olha como é grave, como é importante a gente ensinar os nossos filhos em cada uma das virtudes. Porque vai chegar situações concretas na vida dele que eles vão ter que optar. Não, mas espera aí, isso daqui é injustiça, não pode acontecer. Mas espera aí, isso daqui é vício, é intemperança. Espera aí, isso aqui é covardia, nós não podemos ser assim. Então, olha a importância de entender a cada uma das virtudes, a vida moral e o problema das virtudes nos tempos de hoje, né? Você acha que tem uma frase de um papa chamado Feliz III, ela pode jogar um pouco de luz nisso que você está falando, ou não, ou um pouco? Não se opor o erro é o mesmo que aceitá-lo? Então, você aceitar o erro por medo de se opor. Normalmente entra esse elemento, né, do medo. O medo de se opor ou a fraqueza para se opor. A virtude da justiça é... Por isso, nossa, Vinícius, eu acabei de lembrar de uma passagem aqui agora que me veio, eu não sei nem se tá em Provérbios 21, mas quando você ia falando, dava um sentimento, assim, disso. Acho que é Provérbios 28, que vai dizer que o justo, ele é intrépido como um leão. Então, assim, ele imune a pessoa, essa justiça, a virtude da justiça de uma força imensa, né? Sim. Deixa eu ver aqui, se é isso mesmo, ô Vini, aqui, ó. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo sente-se seguro como o leão. É porque intrépido é uma outra tradução. Até tem um marcadinho aqui, ó, justo leão, ó. Seguro, forte. Qual que é a figura do leão? Que enfrenta, que é forte, que não arreda. Sim, é por isso que vai dizer o Aristóteles, né, que um juiz, ele deveria ser a personificação da justiça. Meu Deus. Você deveria olhar para um juiz e falar, olha ali está a justiça, né? E hoje, infelizmente, nós estamos ao contrário. Agora, se nós formos começar a denunciar os juízes do Brasil, eu e você iremos ficar nas grades longe das nossas famílias, porque o cenário atual em que nós vivemos sobre a questão do juiz e da justiça, ele é calamitoso. É bom que a gente não toque muito nesse assunto, justamente para... Prudência! Porque temos filhos, né? Que, às vezes o cara vai de querer, sei lá, né, bancar o que é o fortão e tal, aí o cara, sei lá, é preso e a família dele fica padecendo a falta de pai, de trabalho, de provedor, né, de segurança, mas... Então a gente se satisfaz em citar aqui o Aristóteles, né? O Aristóteles diz que o juiz deve ser a personificação da justiça. Aqui eu coloquei, deveria ser a personificação da justiça, né? Porque, infelizmente, a profissão, né, do juiz não está cumprindo hoje em dia com o seu próprio conceito, né? Está sendo uma contradição em termos, né? Você olha para o juiz e fala, mas peraí, ele está cometendo uma injustiça, né? E isso é uma loucura, né? Mas só para encerrar, tem um tema que... não, eu vou trazer uma outra palavra bíblica aqui que eu lembrei que você vai gostar muito, Vinícius, para contextualizar tudo isso daqui que a gente está falando. E você vai ver que isso daqui nas Sagradas Escrituras é uma coisa muito interessante.
né? Olha isso daqui, Vinícius. Abacuque 1:4. Porque a lei se acha desacreditado e não se vê mais a justiça. Porque o ímpio cerca o justo e a equidade encontra-se falseada. Meu Deus do céu. É exatamente o que está acontecendo. Aí a gente pergunta, né? Isso daqui deveria ser mostrado para os juízes deveriam meditar as escrituras, os juízes deveriam meditar sobre as virtudes para poder exercer um cargo profundo, né, nisso. E aí eu pergunto, esse tema que nós estamos falando, gente, vocês não percebem a importância disso? Você sabe esses juízes iníquos, depravados que nós temos, que vão contra a lei? Sabe por quê? Porque eles não foram educados em casa por pais e mães virtuosos que entenderam os seus deveres, que se preocuparam e falaram assim, ó, eu vou pegar firme aqui na minha casa e vou educar meus filhos para o céu. Porque quando eles crescerem, eu quero que eles sejam como o Santo Thomas More, que foi o chanceler da Inglaterra. Um homem justo que não quis trair a lei de Deus, preferiu morrer do que violar a lei santa de Deus, do que como o advogado Santo Ivo, que foi um advogado, mas foi um homem justo e santificado. Gente, vocês têm que cada vez mais ter a percepção, e quando nós chegamos para vocês e falamos, a gente compartilha esse conteúdo, por quê? Porque nós estamos falando do que está faltando, entendeu? Porque se as pessoas cumprissem bem a virtude da justiça, as instituições estavam melhores, as escolas estavam melhores, as coisas na igreja, porque há muita injustiça feita dentro da igreja, a vida pública dos políticos estavam melhor, os advogados, os juízes, tudo estava melhor, né, Vinícius? Sim, sim. Então, olha aí, a importância de educar para o céu. Então, educar para o céu é algo da virtude da justiça. Por quê? É dar a Deus o que é dele. Então, dar os nossos filhos a Deus. E então, nós não podemos perder de vista que a educação, ela também é um ato de justiça. Assim como os juízes têm que estabelecer lá a justiça quando um crime é feito, quando um filho é feito, também tem que ser feito um ato de justiça com ele, que é educá-lo. Então, negar a educação para os filhos, negar a educação para o céu, para os filhos, é um ato de injustiça. É não dar a ele o que é dele. E por isso que é extremamente grave, e é por isso que nós vamos pagar o preço altíssimo se nós morrermos sem ter nos preocupado com a educação dos nossos filhos. É porque para nós pais, você comenta, por exemplo, na vida do juiz, isso daí tem uma coisa séria, mas para nós pais, É pior. não educar os filhos segundo a lei da Santa Igreja, o Evangelho, é injustíssimo isso, né? É, porque ainda o juiz ele está estabelecendo a justiça entre pessoas que ele nem conhece, às vezes. Ele chegou lá o réu, né? Ele vai lá estabelecer a justiça. Ele pode estabelecer ou não, mas e os nossos filhos? Né? A gente não vai ser justo de educá-los para o céu? Não. Isso é muito grave. Gravíssimo. Né? Então, a importância de nós educarmos nossos filhos na justiça, mas também de sermos justos para com eles, né? E para com Deus, de realmente os educar, né? Só para encerrar, em questão do direito natural, né? É uma coisa muito importante aqui para o nosso instituto, né? O nosso instituto ele nasceu de uma aula, né, que nós demos, que era sobre o direito natural. Isso é muito significativo. O direito natural, basicamente, ele é a voz da consciência, né? Aquilo que chamam de voz da consciência, mas é, no fim das contas, a própria lei que Deus pôs no coração do homem para que ele seja justo, né? A gente usava um exemplo, né, na aula que a gente deu do grupo de estudo lá em 2018, né? Então, se fosse feita uma lei que todas as pessoas que estão de azul têm que morrer, né? Todos nós olhamos aqui e falamos, nós estamos de azul. Então, o que você responderia naquele momento? Não, mas peraí. Quando você fala, peraí, você está tentando estabelecer a justiça. Isso aqui não é justo. Não é justo. Né? E da onde veio essa lei?
Quem que te ensinou que quando uma pessoa está de azul, ela não pode morrer? Alguém um dia falou isso para você, ó, quando tiver gente de azul, você não pode matar. Não. Isso daí é uma coisa que brota de dentro da gente. E isso se chama natureza. Existe um direito que é natural, está dentro do ser humano. E não tem como a gente ser injusto com esse direito e não sofrer as consequências na nossa consciência. Então, é só se a gente destruir a nossa consciência que a gente não vai aplicar o direito natural. E aí que entra o ponto da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que tem atacado as bases do direito natural, que são, segundo São Tomás de Aquino, Suma Teológica, questão 96, ou 94 ou 96 da primeira parte e segunda parte, sobre o direito natural. Ele fala que o direito natural tem 3 bases, que é a vida, a família e a verdade. Ou seja, naturalmente o ser humano defende a vida, naturalmente ele defende a família e naturalmente ele defende a verdade. Então, para a gente acabar com a raça humana, acabar com a consciência humana, a gente tem que atacar as 3 bases do direito natural, que é a vida, a família e a verdade. E o que a nossa sociedade está atacando, se não justamente as 3 bases do direito natural? Então, se alguém falar para você, essa camisa aqui é branca, não é azul, naturalmente você vai ver que aquilo é um ato de injustiça, a pessoa está mentindo, ela está indo contra a verdade. Você percebe naturalmente. E o que estão fazendo com a verdade hoje em dia? Estão relativizando para acabar com a verdade. Estão atacando o direito natural em relação à verdade. Né? As pessoas veem que quando um homem ou uma mulher se relaciona sexualmente, pode nascer um bebê e normalmente nasce um bebê. Isso é natural, ninguém vai falar assim, não, agora dá certo também, de outro jeito. Né? Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, dá para nascer também um bebê. Não dá. Naturalmente você fala, não dá, isso é impossível. Né? E por isso que naturalmente a gente defende a família. E a vida. Né? A gente vê uma criança, não tem como a gente aceitar que é justo que matem ela. Só que o que estão fazendo hoje em dia? Através de incentivo ao aborto, eutanásia, gênero, contracepção, relativismo, dessacralização e tudo mais, todas essas propagandas em torno da destruição da vida, da família e da verdade tem sido a forma de Satanás agir nas consciências para destruí-las. Porque se nós tivermos seres humanos sem consciência humana, aí qualquer situação pode ser estabelecida dentro da nossa sociedade do ponto de vista das ideologias. Então, as ideologias prosperam à medida que o direito natural é esfacelado, é destruído. Então, a importância da justiça, em especial nesses tempos. Se nós queremos ser católicos, nós temos que ter bem claro os direitos que nós temos que defender. A vida, a família e a verdade. Se nós não defendermos isso, nós não somos católicos de verdade. Por isso que os nossos filhos têm que entender. Tem que defender a vida, tem que defender a família, tem que defender a verdade. Isso é muito grave. Se a gente não fizer isso, Satanás vai tomar conta da sociedade. Já está tomando. Mas as portas do inferno não vão prevalecer enquanto tiver um justo sobre a terra. Aí volta de novo nessa questão, né, da justiça, né? Nosso Senhor ainda, né, há esperança, né? Nosso Senhor virá em nosso auxílio para estabelecer justiça. É Ele que é justo, é Ele que veio trazer a justiça. Enfim, tem muita coisa para falar, mas temos um tempo reduzido. Não, mas a gente já falou nas outras aulas aqui que nós contamos muito também com a generosidade de cada um de vocês, né? A gente vai deixar um link aqui onde tem um curso mais completo sobre as virtudes. Eu acho que o que você já aprendeu aqui já deu para ampliar um pouco mais o seu conhecimento e eu acho que o seu coração está mais alegre por causa dessa live que você está assistindo. E por isso que eu gostaria de ver o seu comentário. O que você achou desse conteúdo? O que você aprendeu de novo? Todos esses conceitos que, na verdade, nós bebemos de uma única fonte, a fonte da Igreja Católica, de uma boa filosofia, né, aristotélica que o Vinícius gosta de estudar, de bons autores que ele busca, tudo isso. E eu vou falar para você, gente, aqui dando o meu testemunho. Essa aula da virtude e da justiça, entre todas, foi a que mais me empolgou, tá? Ela trouxe algo dentro do meu coração que me deixou com vontade de meditar sobre isso. Alguns pontos na minha vida
E aí eu vou fazer isso daí, né? Lembrando de algumas passagens bíblicas aqui, pegar, ir para boa doutrina, pensar sobre isso, aonde eu estou cometendo atos de virtude da justiça, onde eu estou falhando, para melhorar isso diante de Deus, diante da minha família, diante dos meus deveres. Eu aconselho isso daí para você também, tá? Então, por favor, eu vou deixar o link aqui embaixo desses cursos sobre a questão das virtudes. Adquira. Adquira e nade de braçada. O tempo que você viveu até aqui hoje, você olha para sua vida, dá uma refletida. Quem que eu me tornei? Né? É consequência dos seus atos, daquilo que você estudou, daquilo que você rezou. O que você é hoje é produto do seu esforço, do seu estudo. Eu não sei como você se sente consigo mesmo, se você se considera uma pessoa virtuosa, que tem uma boa vida espiritual. Mas daqui para frente, também é um ato de escolha que você tem para poder trilhar um caminho melhor. Você vê que o mundo está cada vez mais carente de verdade, as pessoas estão cada vez mais injustas, e Deus está te dando uma clarinada. Vem, meu filho, vem, minha filha, para viver esse caminho do bem, para viver esse caminho das virtudes. Por quê? Porque você vai ter o prêmio, como dizia Aristóteles, que é a verdadeira felicidade. Então, por favor, assuma essa convocação que Deus está te fazendo, que a vida está te fazendo, e vamos continuar pelo caminho das virtudes. E até o próximo programa, onde nós iremos falar da virtude da Prudente. Deus abençoe e salve Maria. Salve Maria.